Ah, se eles soubessem que há apenas 2 horas de barco, existem tantas coisas diferentes. Falou Santiago, que é o herói do livro O Alquimista, do Paulo Coelho. Eu não leio muito ficção, mas esse livro ele foi recomendado pelo Will Smith, por algumas outras grandes pessoas, e ele me tocou profundamente. E aí eu resolvi separar aqui uma citação e fazer um paralelo com algumas ideias para que você, talvez, possa levar consigo na sua vida. O Santiago, ele tinha um sonho de conhecer o mundo. E até ele voltando aqui um pouco no texto, ele fala o seguinte, em uma citação, que o rapaz começou a invejar o vento, a liberdade do vento, e percebeu que poderia ser como ele. Nada o impedia, exceto ele próprio. As ovelhas, a filha do comerciante pela qual ele tinha sentido uma atração, os campos da Andaluzia eram apenas os passos de sua lenda pessoal. E por que ele disse aquilo no começo? Ah, se há apenas 2 horas de barco existem tantas coisas diferentes. Como é que a maioria de nós vive? Nós vivemos em uma rotina. Eu e você, nós temos algumas rotinas. E às vezes essa rotina pode se estender por longos períodos de tempo. Existe um estudo que foi feito pela NASA, que eu gosto muito, muito dele, porque ele revela muito da nossa condição humana, do Michael Sifrin. O Michael Sifrin, era um francês, ele era explorador, e a NASA queria estudar quais eram os efeitos psicológicos do tempo no espaço. E como é que nós vamos estudar isso? O Michael Sifrin, então, ele entrou numa caverna e ele ficou isolado. Ele entrou 2 vezes, uma por 2 meses e outra por 6 meses. Por quê? No espaço, digamos assim, por exemplo, numa viagem a Marte, não existe dia e noite numa viagem interplanetária. E a NASA queria saber quais eram os efeitos disso. E ele ficou lá isolado, sem luz do sol, somente com seus livros, sem companhia de ninguém, tinha energia elétrica. Quando ele foi retirado da caverna, 2 meses depois ou 6 meses depois, a segunda vez foi bem pior, ele tinha perdido completamente a noção do tempo. Ele pensava que tinha passado só metade do tempo. Ele estava um pouco depressivo, da segunda vez bem mais depressivo. E qual é a lição para mim e para você? Que se nós ficarmos na nossa rotina, na nossa caverna, digamos assim, o nosso tempo psicológico ele vai ser comprimido. Não sei se você já fez isso, eu já fiz com certeza, de passar muito tempo em uma determinada rotina e você nem vê o tempo passar. E esses dias podem se tornar semanas, que podem se tornar meses, que podem se tornar anos, que podem se tornar toda uma vida. E da mesma forma, quando você vai para uma viagem e você faz diversas coisas diferentes, você conhece novas pessoas, você vê novos lugares, nosso tempo psicológico ele é estendido. A gente volta, nossa, quanta coisa eu vivi nos últimos dias. Nem parece quando eu estou na rotina que o tempo é comprimido. E por que o Santiago falou isso quando ele estava vendo? Porque ele tinha só atravessado o mar Mediterrâneo, tinha passado da Europa para a África, e ele viu muitas coisas diferentes. Ele viu um novo povo que falava outra língua, ele viu outras paisagens, e aquilo ali, por isso ele refletiu, se eles soubessem que há apenas 2 horas há tantas coisas diferentes. E qual a lição para mim e para você? Existem muitas coisas ao nosso redor que nós deixamos de fazer. Nós estamos presos nessa rotina. Nós, claro, todo mundo tem suas obrigações. Só que a gente pode programar essas variadas. A gente pode programar, colocar esse enredo em nossa vida. Você pode, de repente, fazer uma viagem como voluntário. Eu já te apresentei aqui em um outro vídeo, eu vou deixar o link aí na descrição. O World Packers ou Workaway. Inclusive, eu fiz algumas experiências de trabalho voluntário na Itália, agora em abril e maio. Experiências incríveis em que eu fui para lugares
espetaculares. Você pode, inclusive, fazer aqui no Brasil. Você pode ir para outros lugares, você pode, sei lá, fazer uma viagem com seus amigos, ou quem sabe até sozinho. Você já viajou sozinho? É uma experiência por si só que vai te ensinar muito também. E quem sabe, assim, até refletindo aqui, eu moro em Fortaleza. Estou aqui por enquanto. Pessoas vêm do mundo inteiro para cá para conhecer. E tem muitas praias aqui que eu não conheço. Algumas, não todas. E talvez no seu local existem também locais que você não conhece. Então qual é a ideia que eu queria colocar para você? Tente sair um pouco da rotina. Não seja que nem o Michael Sifry no escala de vida, né? E chegue aos seus 60, 70, 80 anos e foi o que você fez? Não, trabalhei muito. Inclusive tem um livro fantástico, um livro sensacional que eu não tenho palavras de como poderia te recomendar mais esse livro da Bronnie Ware, que é Antes de Partir, os 5 maiores arrependimentos da vida das pessoas. Ela trabalhou com doentes terminais. E um dos maiores arrependimentos é eu trabalhei demais. Inclusive tem uma das histórias que ela conta em formato de personagens, que ela inventa o nome deles, mas são histórias reais, foi de um senhor que, aos 60 e poucos anos, quando ele finalmente tinha atingido a aposentadoria não, ele trabalhava muito ainda na empresa dele, e ele queria viajar com a mulher dele fazia anos, décadas, que pedia para ele trabalhar menos e que eles pudessem viajar um pouco. Quando ele finalmente, digamos que desistiu, cedeu, ela adoeceu e ela faleceu logo depois. E na história ele conta o quanto ele se arrependia de ter trabalhado tanto e não ter aproveitado esses momentos ao lado da mulher dele. E até mesmo o Sêneca fala isso, que você se perder no trabalho pelo trabalho seria um desperdício, como se você não estivesse vivendo. Ah, mas eu tenho um trabalho, eu tenho obrigações, eu tenho que estudar. Certo, todo mundo tem. E nós devemos fazer isso. Nós temos períodos digamos que nós devemos estar na caverna. Nós devemos trabalhar, nós devemos estudar, nós devemos nos dedicar a um determinado projeto e ter isso em mente. Mas cuidado para essa caverna não durar muitos e muitos e muitos e muitos anos. Uma pequena reflexão que eu gostaria que você tivesse, que é uma coisa que eu penso a respeito bastante. Por exemplo, faz alguns meses já que eu estou na minha caverna aqui, mas eu preciso e eu quero estar aqui. Mas veja bem o que você pode fazer. Você pode fazer um trabalho voluntário no Brasil, no exterior, através da Worldpackers ou Workaway. Tem até outros sites que eu não me recordo agora. Vou deixar o link aí embaixo. Você pode viajar, visitar um parente, sei lá, distante, você pode fazer uma viagem barata, você pode fazer uma viagem diferente, você pode fazer uma coisa diferente, quem sabe uma coisa fora da sua área, e colocar esse enredo, ou tentar até mesmo na sua própria cidade, quem sabe você pode ser turista na sua própria cidade. Espero que essas ideias tenham feito sentido para você. Deixa um comentário abaixo se fez sentido. E eu gostaria muito de te conhecer, de você deixasse um oi aí, que você aplicou as ideias, se você está lendo mais, se você está aprendendo idioma, se você está, quem sabe, viajando. Tem um dia desse um amigo meu falou, Aleno, viajei porque tu me influenciou. Muito obrigado, que bom, fico feliz também. Então, eu vou deixar aqui um vídeo relacionado à viagem, vou deixar aqui o vídeo da Worldpackers. E aqui eu vou deixar o mini curso Leitura Inteligente para Autodidatas, que eu gostaria que você se tornasse um leitor inteligente, você aprendesse muito mais todos os dias. O mini curso é gratuito. A gente se vê no próximo vídeo.